Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco sobre Caleb e a sua trajetória de fé. A palavra de Deus vai nos dizer que Caleb ele espiou a terra de Canaã, juntamente com Josué e os demais espias. Caleb viu que a terra era boa e, apesar de estar sob o domínio de gigantes, ele não se amedrontou, diferente dos demais espias, que se amedrontaram, desanimaram, começaram a murmurar e fizeram com que o povo parasse de lutar pela conquista da terra. Mas ele e Josué não desistiram de confiar naquilo que o Senhor havia falado com eles. Olha o posicionamento que Caleb tem quando o povo começa a murmurar. Livro de Números, capítulo 13, verso 30, que vai dizer assim: Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E esse posicionamento de Caleb agradou ao Senhor. Olha o que o Senhor diz sobre Caleb, lá no capítulo 14, verso 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E a palavra de Deus vai nos dizer que 45 anos depois de todas as batalhas enfrentadas pelo povo de Israel sob a liderança de Josué, eles finalmente conquistam a terra de Canaã. E quando Josué vai fazer a divisão das terras, olha o que Caleb diz para ele. Você lembra o que o Senhor disse a Moisés a respeito de mim e de você há 45 anos atrás, quando espiamos a terra de Canaã? Moisés me disse o seguinte: a parte da terra de Canaã por onde o seu pé pisou pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. E como você viu, o Senhor me conservou com vida e saúde durante esses 45 anos. E eu ainda tenho o mesmo vigor para guerrear como naquela época. Como você sabe, esse território é dominado por gigantes, mas estando o Senhor comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Por isso, peço que me dê a região que o Senhor me prometeu. Depois desse discurso, Caleb é abençoado por Josué e recebe o território de Hebrom como herança, porque ele perseverou em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. E aqui eu quero deixar algumas lições que eu aprendi sobre essa trajetória de fé de Caleb. Confie em Deus, persevere em seguir ao Senhor. Se o homem te falar algo e se Deus te entregar algo contrário àquilo que o homem falou, fique com o que Deus te falou. Dê importância à voz de Deus, não à voz do homem. Imagina se Josué e Caleb fossem se posicionar de acordo com o que os espias fizeram. Da mesma forma como os espias se posicionaram, eles não teriam conquistado a terra de Canaã. Os covardes e medrosos que voltem. Cuidado com quem você anda. Será que as pessoas que te rodeiam te incentivam? Te impulsionam a conquistar a sua promessa? Ou são pessoas que trazem palavras de desânimo e derrota para te paralisar? Seja criterioso nas suas amizades. Ao escolher pessoas para entrar na sua casa, para sentar na sua mesa. Mesa é lugar de comunhão, de aliança. Caleb e Josué, eles não tinham só uma amizadezinha, eles tinham uma aliança. Crie laços de aliança com pessoas que caminham no mesmo propósito que você. Não ande com qualquer um. Caleb e Josué, eles estavam no mesmo propósito. Se você não sabe, as trevas se unem para derrotar quem anda na luz, porque quem anda na luz incomoda. Então, una-se com quem anda na luz juntamente. Ande juntamente com quem anda na luz. Só empenhe o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro naquilo que coopera para o cumprimento da sua promessa. Caleb foi espiar a terra de Canaã aos 40 anos, quando ele recebeu a promessa. E 45 anos depois a terra foi conquistada.
Então, aos 85 anos, Caleb diz a Josué que ainda tinha o mesmo vigor para guerrear que ele tinha aos 40 anos. Porém, ele só se dispõe a guerrear para conquistar aquela terra porque ele sabia que a terra seria dele. Ele confiou na palavra do Senhor. Então, pare de se esforçar tanto pelo propósito dos outros e negligenciar o seu. Pare de querer ajudar todo mundo, porque pessoas que você ajuda ainda vão se virar contra você depois. Cuidado com as distrações. Nem todo pedido deve ser aceito. Tem pedidos que vêm como distrações. Cuidado com as distrações. Dizer não também é posicionamento em Deus. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Não deixe de reivindicar aquilo que é seu por direito. Se a sua promessa ainda não chegou nas suas mãos, continue lutando até você conquistar. Quando a terra de Canaã foi conquistada e Josué começou a fazer a partilha das terras ali entre as tribos, Caleb foi até Josué para lembrar ele do que Deus havia prometido para ele, que aquele pedaço de terra lá do território de Hebrom seria dele. E Josué o entregou aquele território. Então, se for preciso falar com pessoas, se for preciso ir até pessoas, faça isso. Lute pelaquilo que Deus te prometeu. Não desanime, tenha força, tenha ânimo na conquista da sua promessa. E aqui, essas foram as lições que eu aprendi com Caleb. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.